Graça e paz, amados, estamos de volta para mais um Manar Podcast. E o tema de hoje é o Espírito Santo e o poder da oração. Eu sou o pastor Israel e esse é mais um episódio do canal e do podcast Manar. A oração é uma das maiores expressões da vida cristã. Através dela, o crente se aproxima de Deus, derrama seu coração diante do Senhor e encontra forças para continuar sua caminhada espiritual. Porém, a Bíblia nos ensina, nos mostra que a oração verdadeira, ela não depende apenas da capacidade humana. Ela não depende apenas da capacidade humana. O próprio Espírito Santo, ele atua poderosamente na vida de oração de todo cristão. Na tradição reformada, muitas vezes nós entendemos que o homem por causa do seu pecado, por causa da sua limitação, espiritualmente ele é fraco e é incapaz de aproximar-se de Deus na sua condição por seus próprios méritos, pela sua própria força. Até mesmo a nossa oração depende da graça de Deus. Depende da graça divina. É o Espírito Santo quem desperta em nós o desejo de buscar a Deus, ilumina nossa mente e fortalece nosso coração diante do Senhor. Paulo ensina lá em Romanos, no capítulo 8, que o Espírito Santo nos assiste em nossas fraquezas. Essa é uma verdade profundamente consoladora para o povo de Deus. E eu quero fazer essa leitura aqui para que vocês possam nos acompanhar. Em Romanos capítulo 8, versículo 26, diz assim: também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Amém? Então, o Espírito Santo, ele fortalece a nossa fraqueza na oração. Quando Paulo reconhece que há uma realidade comum a todos os cristãos, e ele diz, porque não sabemos orar como convém. Romanos 8, 26. Mesmo os crentes mais maduros, mesmo os crentes que tenham mais experiência com Deus, enfrentam momentos de fraqueza espiritual. Enfrentam momentos em que eles não estão totalmente entregues àquele sentimento da busca por Deus nas suas orações. Existem períodos em que as palavras faltam, de que o coração se encontra abatido demais, angustiado demais, a mente se torna cansada. Muitas vezes não sabemos o que pedir. Muitas vezes nem sabemos como pedir, ou até mesmo como expressar nossa dor diante daquela circunstância, daquela situação que nos cerca, para transformarmos essas palavras em oração. Mas o Espírito Santo, ele não nos abandona. Então, diante dessa situação, o Espírito Santo, ele age em favor do crente na sua limitação, auxiliando na oração com gemidos inexprimíveis. O que é isso?
Ele auxilia e sustenta e fortalece a nossa vida de oração. Isso revela que a oração é uma demonstração de força espiritual humana, mas ao mesmo tempo ela só tem eficiência ou eficácia dentro da condição em que o Espírito Santo de Deus está presente. Então, há uma condição interessante aqui que nós precisamos observar: a dependência da graça divina. Jamais poderemos orar com eficiência se a graça do Senhor não estiver conosco. Até nossas orações imperfeitas, elas são modificadas, elas são melhoradas, elas são conduzidas diante do Pai pela atuação graciosa do Espírito, de forma que ela se torne aceitável diante do Senhor. E assim possamos receber a resposta de Deus, que pode ser um sim, pode ser um não, e pode ser um espere. Um espere. Eu estou trabalhando ainda. Você ainda não está preparado para receber o que você está pedindo. Então nós temos que ter essa consciência espiritual do tempo de Deus. Agora, o que nós precisamos entender é que o Espírito Santo, ele conduz as nossas orações não segundo a nossa vontade, não diretamente naquilo que pedimos, mas naquilo que é a vontade de Deus para nós. Olha que interessante isso aqui. Veja, Deus não é um gênio da lâmpada que a gente pede e ele concede o nosso desejo. Não. Ele é um Deus poderoso em que nós nos colocamos debaixo da sua proteção e do seu auxílio e esperamos nele pela sua vontade, para que ele resolva os nossos problemas. Ele pode resolver, ou ele pode dizer: não vou resolver, a minha graça te basta, como ele fez com Paulo. Então tem coisas que a gente precisa aprender a lidar na hora das orações. Gente que não entende isso se decepciona com Deus. Mas Deus não decepciona ninguém, amados. O tempo de Deus é o tempo de Deus, não é o nosso. Nossa vontade não é a vontade de Deus, muitas vezes. Porque por nós faríamos aquilo que fosse agradável a nós mesmos. Mesmo que não tivesse nenhum sentido maior. Mas Deus não trabalha assim. Deus trabalha no sentido em que tudo que Ele faz é bom para nós e para o nosso redor. Veja só, para a nossa vida como um todo. Então, às vezes, você está pedindo algo a Deus e Deus não está dando. Não é que Deus está sendo mau. É que Ele sabe do que você precisa. E Ele pode estar te livrando de algo ruim mais tarde. Ou um sofrimento maior. Então, aprenda a aguardar em Deus. O verdadeiro poder na oração não está em convencer Deus, mas de fazer a sua vontade. O verdadeiro poder da oração não é sermos pessoas, vamos dizer assim, aceitáveis diante de Deus. Não. É fazer com que nós sejamos moldados por Deus para sermos algo que glorifique a Deus. Vocês estão entendendo? Coloca aqui no comentário se você está entendendo essa parte aqui do nosso estudo. Então, Jesus demonstrou isso lá no Getsêmani. Jesus pediu várias vezes: Pai, se possível,
passa de mim esse cálice. E ele recebeu o silêncio do Pai. Mas no final ele reconheceu, mesmo humanamente falando, que é a vontade do Pai que deve ser glorificada. Aí ele termina dizendo na sua oração: não seja como eu quero, mas como tu queres. Aí sim, aí você está em consonância com a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Então, o Espírito Santo, ele produz essa submissão no nosso coração. E o coração de uma pessoa madura faz com que a oração madura não busque apenas respostas rápidas, mas que busque a comunhão profunda com Deus. E é aí que se dá a grande diferença. O Espírito Santo, ele transforma a oração em comunhão viva com Deus. Porque a oração cristã não é mera repetição de palavras. Não é mera repetição religiosa. A oração é um relacionamento com o Pai através de Cristo no poder do Espírito Santo. Muitos tratam a oração apenas como uma ferramenta para pedir bênçãos materiais a Deus. O propósito, muitas vezes, não é alcançado justamente porque a oração ela não está sendo uma oração elevada, uma oração que se aproxima de Deus, ou que te aproxima de Deus. Está sendo uma oração mecânica. É por isso que a gente diz que essas orações não passam do teto, elas não sobem à presença de Deus, porque não está em conformidade com a vontade de Deus. O Espírito Santo, ele produz em nós o que nós chamamos de fome espiritual. É o quebrantamento, é a dependência de Deus em todos os sentidos. Por isso, quando nós oramos, ou quando caminhamos com Deus em oração, muito mais entendemos o que Deus requer de nós. A igreja enfraquece quando abandona a oração. Por isso tem aquela máxima nas igrejas: igreja que pouco ora tem pouco poder, a igreja que muito ora tem muito poder. De fato, isso é uma realidade, porque na igreja, se ela está fraca, ela abandona, a primeira coisa que ela abandona é a oração. Por isso é que os cultos de oração de nossas igrejas estão vazios. De 80 membros que estejam na igreja, apenas 10, no máximo 15, frequentam os cultos de oração. Por que isso? Porque isso aí é um reflexo do todo da igreja. Isso é na minha igreja, isso é na sua igreja, em qualquer igreja evangélica brasileira. É assim que funciona. Por quê? Aí o pastor tem que se virar nos 30 para produzir eventos no meio do culto. É um karaokê, é vamos dizer assim, uma competição de conhecimento bíblico, de versículos mais fáceis de ser, para que atraia as pessoas, os jovens, os adultos, porque na maioria das vezes quem procura mais os cultos de oração são os idosos. E aí, para atrair essa turma toda, aí ele faz um evento, um karaokê, uma competição de conhecimento bíblico, com presente, com alguma coisinha, com troféu, com medalha, para atrair. Aí atrai gente até de outras igrejas para o culto de oração daquela igreja. Mas a realidade é que quando a igreja fica apenas na condição de ser uma igreja que ora, ao orarmos, mostramos que não confiamos totalmente em Deus. Isso é um paradoxo, mas é verdade.
Parece uma loucura, mas é a realidade. E você que está dentro da igreja, você sabe do que eu estou falando. Então precisamos entender que o Espírito Santo, ele nos conduz diariamente a uma comunhão profunda com Cristo, para a glória de Deus, o Pai. Para que nós possamos entender isso, é necessário que nos submetamos à vontade de Deus, porque de outra forma nós não podemos compreender. Agora, a nossa realidade que nós vemos todos os dias das nossas igrejas é o que faz com que nós, muitas vezes, líderes, nós estamos falando dos líderes, perguntemos o que é que estamos fazendo com a obra de Deus. Ou vocês pensam que nós estamos ali só para aparecer lá na frente? Não, amados. Os líderes cristãos, pastores, presbíteros, que têm responsabilidade, nós colocamos o joelho no chão e oramos diariamente para que Deus socorra a igreja brasileira. Já que a europeia está se acabando, vocês sabem disso. Eu não estou contando nenhuma novidade. Mas é uma realidade. E nós não queremos que a igreja brasileira passe, a igreja evangélica brasileira passe por aqueles momentos de shows, de brincadeira e depois de destruição geral, como está na Europa, onde templos enormes, suntuosos, foram transformados em salão de baile, em encontro de boates, porque não tem mais gente para cultuar. Queridos, é muito sério o que nós estamos falando aqui. Estamos chegando ao final dos tempos. E Deus está peneirando o seu povo. E olha, mesmo que Deus tenha o número exato dos eleitos, que nem aumente nem diminui, a responsabilidade é nossa de apresentarmos essas vidas diante de Deus. E aquela que Ele nos confiou, precisamos zelar por cada uma delas, com temor e tremor. E eu gostaria de falar muitas coisas, mas infelizmente eu não tenho tempo suficiente aqui para dizer isso. Mas eu quero que você entenda que a ação do Espírito Santo é mais do que urgente na vida das nossas igrejas. E para que isso aconteça, precisamos buscar o Senhor de todo o nosso coração, enquanto se pode achar, invocá-lo enquanto está perto, para que a manifestação do Espírito Santo de Deus em nossa vida irradie para toda a igreja, para que todos conheçam o bom, perfeito e agradável vontade de Deus para nossas vidas. Amém? Se esse podcast de hoje te ajudou de alguma forma, dê o seu like, comente aqui. Se você precisa conhecer a Bíblia, eu vou deixar o link da nossa cartilha de guia de interpretação bíblica aqui nos comentários, tá bom? Fica com Deus, nós voltamos no nosso próximo podcast.